Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Justiça aumenta a pena de João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, para 24 anos de prisão. No Palácio do Planalto, dia de reuniões para tentar avançar com reforma da Previdência e também fazer balanço das medidas adotadas nesta gestão na área social. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, hoje a gente apresenta nos corredores do poder aqui do Palácio do Planalto, porque foi um dia de várias reuniões, a agenda extensa do presidente da República, Michel Temer. A gente lembra que ontem à noite mesmo ele tinha várias reuniões e das reuniões tinham discussões ali. A gente chegou a falar aqui nos corredores do poder com os líderes partidários na Câmara dos Deputados para discutir a pauta possível nesta reta final do ano de 2017. Hoje, o presidente Temer também teve reuniões aqui, desta vez com lideranças do Senado. Mas antes de falar desta negociação específica com os parlamentares, da Câmara e do Senado, vou falar de uma outra agenda que foi de logo do início da manhã. O presidente Michel Temer reuniu ministros da área social, por exemplo, da área de reforma agrária, saúde, educação, esportes, para poder fazer um balanço, pedir aí dados desses ministérios em relação às medidas que já foram adotadas no governo nesses 17 meses e aí fazer um balanço do que deve ser feito e ser dada continuidade daqui para frente também. O presidente Michel Temer, inclusive, postou mensagem em rede social em relação a esta reunião. Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado, vai contar o que disse o presidente nas redes sociais ali ao participar desta reunião. Mari, boa noite. Oi, Rosiane, boa noite. Pois é, logo depois dessa reunião que você citou com ministros da área social, o presidente Michel Temer foi até a conta dele no Twitter e postou duas mensagens. A primeira delas, o presidente diz: hoje me reuni com ministros da área social para verificar como está o andamento das medidas que estão sendo tomadas pelos ministérios. Em seguida, Michel Temer também comemorou aí os bons resultados da economia e falou sobre daqui para frente. Disse: tiramos o Brasil da recessão, criamos empregos e trabalhamos para avançar ainda mais nos próximos 14 meses, viu, Rosiane? Olha, o presidente já aí dando o tom do que vai ser aí, vamos dizer, a reta final do governo, né? E um ponto, Mariana, que inclusive na outra reunião que a gente vai abordar daqui a pouquinho, que é a reunião com os senadores, ele também abordou sobre esses próximos 14 meses, o que fazer e da importância de medidas econômicas. Agora um pouquinho de bastidores para vocês aqui, nos corredores do poder, no Palácio do Planalto. Eu sempre tento trazer aqui para vocês o que rolou de fato dentro ali da reunião, o que é que os ministros disseram quando foram apresentar aí essas medidas que estão sendo adotadas nas pastas. Eu peguei informações de algumas das declarações dos ministros, vou pegar cola aqui no meu caderninho, foi muita informação hoje, mas é o seguinte, durante esta reunião, vários ministros falaram para apresentar ao presidente dados em relação às atividades que estão sendo adotadas nas pastas. Então, por exemplo, o ministro Osmar Terra, ele apresentou muitos números, chegou a apresentar, por exemplo, a titulação de terras em 171 mil, e aí isso é um dado que a gente vai trazer depois detalhadamente para vocês ao longo da semana. A gente vai entrevistar o ministro Osmar Terra para poder contar detalhadamente para vocês. A expectativa do governo, a informação de bastidor, é de que haja um recorde em relação a esse número de titularidade de terras nesses processos de titulação, porque vai muito além da média histórica pelos dados que foram apresentados hoje pelo ministro Osmar Terra, hoje aqui no Palácio do Planalto. Quem também falou nesta reunião de hoje de manhã da área social foi o ministro da Saúde. E aí gerou um certo tom de muito otimismo entre os governistas ali, entre os ministros da área social, quando ele falou muito da parte de informatização e também da parte de ampliação de atendimento da rede do SAMU, da rede de SAMU pelo país. E aí o ministro Ricardo Barros apresentou esses dados em relação ao que está sendo investido e também uma expectativa em relação à redução de custos. Com essa informatização, a gente já trouxe alguns detalhes para vocês aqui ao longo do ano, de algumas medidas que estão sendo adotadas, como lista de medicamentos,
licenciamento, de licitação e que estão sendo colocados procedimentos informatizados para agilizar atendimento e também baratear custos. Outro que falou durante esta reunião foi o ministro da Educação, Mendonça Filho. Mendonça Filho também falou, apresentando ali um balanço positivo na área econômica, ou na área de educação, até porque a gente lembra que deste fim de semana teve o Enem e aí, claro, já teve todo aquele balanço que foi apresentado pelo MEC como positivo, inclusive o número de abstenção, a gente já falou desse tema aqui também. E Mendonça Filho falou muito da expectativa das novas medidas do FIES para o próximo ano, com a expectativa de contratação de 300 mil estudantes aí em relação a esses contratos do FIES para 2018, o que significa um financiamento mais amplo para os estudantes que ingressam na universidade a partir do próximo ano, mas claro, existe ainda ali uma expectativa em torno da conclusão da votação da medida provisória no Congresso Nacional, porque já passou na Câmara dos Deputados e depende de votação no Senado Federal. Esses foram alguns dos que falaram. O ministro das Cidades também, Bruno Araújo, falou a respeito do programa de cartão reforma e apresentou alguns dados, e tudo isso está sendo compilado para um programa que vai ser apresentado pelo governo em relação às medidas na área social, o que deve ser anunciado nos próximos dias. Então eu já antecipo para você que aqui nos Corredores do Poder a gente vai trazer as entrevistas desses ministros detalhando o que foi cada um desses balanços, né, que foram apresentados para o presidente Michel Temer nesta reunião de hoje. Mas como eu falei com Mariana Jungmann anteriormente, além desta reunião, teve também reunião do presidente Temer com os senadores. E nesta reunião do presidente Michel Temer com os senadores, ele também voltou, né, Mariana Jungmann, a fazer um apelo pela reforma da Previdência, da necessidade de o governo avançar, o Congresso Nacional avançar em relação à votação da reforma da Previdência. O ministro Eliseu Padilha falou sobre este assunto. Rodrigo Maia, que teve almoço hoje com o presidente Michel Temer também aqui no Palácio do Planalto, também falou de Previdência, o que disseram Maia e o ministro. Como a gente pode observar, né, Rosiane, o tom inicial desses próximos 14 meses aí que a gente citou antes é reforma da Previdência, e a ideia foi enfatizar isso, a importância dessa reforma. O ministro Eliseu Padilha, inclusive, logo após essa reunião com os senadores, divulgou um vídeo pelo Twitter também, no qual ele demonstra isso, essa ênfase que o governo está dando para os parlamentares da base aliada em torno desse assunto. Vamos acompanhar um trechinho desse vídeo. O presidente Michel Temer insistiu, o Brasil precisa, é indispensável uma reforma da Previdência. Nós vamos insistir com as nossas lideranças, vamos insistir com os nossos parlamentares, nós necessitamos indubitavelmente de uma reforma da Previdência. Não podemos entrar em 2019 sem a reforma da Previdência. Pois é, e aí a gente lembra que hoje essa reunião foi com os senadores, né? O ministro aí relatando que pediu então essa aprovação, e ontem a reunião foi com os líderes da Câmara e também foi tratado esse assunto da reforma da Previdência. Hoje pela manhã, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, antes de vir aqui encontrar o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto, os dois almoçaram juntos. Rodrigo Maia também falou sobre isso e ressaltou que para ele é importantíssimo que isso seja aprovado ainda esse ano, mesmo que seja uma reforma menor. Acompanhe um trechinho de Rodrigo Maia. O que eu acho que o governo precisa, e já disse isso ao presidente, é chamar os seus líderes, o presidente dos partidos individualmente e tentar mais uma conversa de forma bem tranquila, mostrando qual é o impacto da não realização da Previdência já em 2018. A Previdência, a sua despesa está crescendo 50, 60 bilhões por ano. Isso vai tornar o Brasil inviável em pouco tempo, como eu já disse. Nós vamos caminhar para uma relação dívida-PIB insustentável.
Olha, Mariana, e na abertura da reunião do presidente Michel Temer com os senadores, agora eu conto mais um pouquinho de bastidores para vocês. Porque o presidente, a exemplo do que ele fez ontem na reunião com os deputados, né, que fez aquela abertura, uma exposição sobre a situação da economia, enfim, hoje ele também falou com os senadores. Não houve uma transmissão, mas a gente sabe o que é que aconteceu lá dentro e eu conto para vocês aqui. O presidente Michel Temer, eu anotei aqui alguns pontos, ele fez um agradecimento inicialmente aos senadores pelo apoio em relação às reformas, às medidas que o governo vem adotando na área econômica, e aí ele ressaltou o seguinte, que o governo fez muito em 17 meses, apresentou aquela cartilha que o governo vem mostrando, que é o pare e compare, que são dados da economia neste período, no período que ele assumiu e esse período de agora, que aponta, por exemplo, redução do desemprego, controle da inflação com redução da inflação, redução da taxa básica de juros ao menor patamar, e aí um controle também em relação ao câmbio, um câmbio mais equilibrado. Então ele apresentou esses dados novamente, né, distribuiu essa cartilha do pare e compare, ele chegou a distribuir essa cartilha para os parlamentares, e aí o presidente disse assim, né, que fez muito já nesses 17 meses em relação a essa área econômica, mas não podemos ficar por aqui. Tem 14 meses e reformas importantes a serem realizadas. O país tem de ficar pronto para o próximo governo, tem que entrar nos trilhos, uma expressão que Temer vem usando. Os líderes partidários também falaram, alguns deles nesta reunião. Em linhas gerais, o que é que disseram esses líderes? Eles disseram o seguinte, que a reforma da Previdência, da forma como está hoje, de fato, não tem como passar no Congresso Nacional. Isso foi basicamente consensual entre esses líderes que estavam na reunião. No entanto, também foi consensual de que o Congresso quer aprovar alguma reforma da Previdência, sim, e que, portanto, há espaço para avançar nessa negociação. Esse foi o recado principal dos líderes ali nesta conversa com o presidente da República, Michel Temer. Houve ainda ali uma manifestação do senador Raimundo Lira, falando também da necessidade de avançar na pauta de segurança, que a gente até vai falar disso daqui a pouquinho, mas em relação à reforma da Previdência, ficou esse recado. Portanto, o presidente Michel Temer reforçando a necessidade da reforma, os líderes dizendo que da forma que está hoje não tem como avançar, mas que estão sim dispostos, todos ali, de todos os partidos da base, dispostos a avançar num texto de reforma da Previdência. Sim, o calendário é que fica bastante apertado, porque o ano já está terminando e ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados para poder então chegar ao Senado Federal. Quem também voltou a falar de reforma da Previdência hoje foi o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou em São Paulo, portanto quem conta pra gente o que disse ele é Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil. Boa noite, Vanessa. Olá, Rosiane. Boa noite a você, boa noite a todos. Henrique Meirelles participou aqui em São Paulo de um congresso sobre as perspectivas econômicas e políticas do Brasil, organizado por uma associação de advogados. O ministro da Fazenda voltou a defender a reforma da Previdência, né? E disse que não pretende recuar da aprovação do projeto como ele está. Ele comentou ainda a declaração de ontem do presidente Michel Temer sobre as dificuldades em passar o texto. Para o ministro, o presidente Michel Temer apenas reconheceu as dificuldades, já que este é um processo controverso em qualquer lugar do mundo. Mas, segundo Meirelles, a reforma tem de ser aprovada ainda este ano ou, no máximo, no início do ano que vem. Vamos acompanhar um trecho. A reforma da Previdência não é uma questão de escolha. Ela terá que ser feita em algum momento, porque ela é uma questão fiscal, é uma questão numérica. A discussão não é um problema de qual é a idade que se quer que as pessoas se aposentem. Não, mas quanto mais cedo as pessoas tiverem direito, melhor. Desde que seja financiável a Previdência Social, isto é, a sociedade brasileira, que são aqueles que pagam, todos nós, todos vocês, têm a capacidade de pagar isso. Ainda no Congresso, Henrique Meirelles apresentou o projeto de lei de recuperação judicial que deve beneficiar micro e pequenas empresas. Segundo o ministro, a nova lei vai modernizar a legislação atual, acelerar o processo e, com isso, ajudar na retomada da economia e na geração de renda do país. O projeto deve ser enviado ao Congresso na semana que vem, Rosiane.
Obrigada, Vanessa Casalino. Agora a gente vai falar, sim, sobre segurança, mas quem traz informações para a gente hoje traz informações sobre o Congresso Nacional. Pauta de segurança que avança na Câmara dos Deputados é Daniele Popov. Vai ter urgência, Dani? Boa noite. Oi, Rosiane, boa noite. Pois é, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de segunda-feira a urgência para o projeto de lei que prevê bloqueio de celular em presídios. A proposta do deputado Cabo Sabino, do PR do Ceará, caracteriza como infração gravíssima a não instalação pelas prestadoras de serviço de telefonia celular de bloqueadores de sinais em áreas próximas aos presídios e penitenciárias. Outros projetos sobre segurança pública que estavam na pauta ficaram para apreciação nesta terça-feira. Os deputados devem votar projetos como o que sugere penas mais rígidas para assassinos de policiais e o que acaba com atenuante para pena para menores de 21 anos e maiores de 70 anos. E a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara, a CCJ, decidiu adiar por 5 sessões a discussão da PEC que garante autonomia administrativa e financeira à Polícia Federal. A proposta prevê a inclusão no texto constitucional de um artigo que permite a edição de lei complementar com normas que garantam a autonomia funcional e administrativa da PF nos mesmos moldes do Ministério Público, ou seja, a instituição ganha independência para elaborar sua proposta orçamentária. Na semana passada, o Ministério Público Federal enviou à presidência da CCJ uma nota técnica manifestando-se de forma contrária à PEC. Hoje, inclusive, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, falou sobre esse tema, mas quem tem os detalhes é a Jéssica Gonçalves, da Rádio Nacional. Oi, Jéssica, boa noite. Oi, Dani, boa noite a você e a todos. Exatamente, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse hoje que é contra a proposta de emenda constitucional que dá autonomia à Polícia Federal. O órgão atualmente é subordinado ao Ministério da Justiça. Nesta terça-feira, o Conselho Superior do Ministério Público Federal aprovou o envio de uma comunicação à Câmara dizendo que não aprova a proposta. Dodge afirmou que a autonomia da Polícia Federal poderia ameaçar o próprio Estado democrático de direito, como conhecido no Brasil. A PEC tem dividido opiniões ao longo dos anos, principalmente depois do início da Operação Lava Jato. O relator do projeto na Câmara é o deputado João Campos, do PRB de Goiás. A iniciativa foi da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, com a justificativa de afastar interferências políticas e garantir a autonomia das investigações. Outras categorias de servidores, como agentes, escrivães e papiloscopistas, criticam a proposta. Eles dizem que ela promove uma falsa autonomia ao órgão e aumentam o poder apenas dos delegados. O parecer do deputado João Campos pela aprovação da PEC está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. No próximo bloco, a gente vai continuar falando de segurança, mas sobre a situação do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Eu disse que a gente abriria esse bloco falando de segurança, então a gente vai saber da situação no Rio de Janeiro e conversar com o repórter Maurício de Almeida, porque, Maurício, aí as forças de segurança voltaram a atuar, as Forças Armadas voltaram a atuar para esse enfrentamento da situação de violência no Rio de Janeiro. Quais são os dados de hoje? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Pela 8ª vez, as Forças Armadas voltaram a fazer uma operação no Rio de Janeiro. Dessa vez, a operação aconteceu na favela do Salgueiro, que fica na cidade de São Gonçalo, região metropolitana aqui da capital. 3.500 homens participaram dessa operação, além da Polícia Rodoviária Federal, das polícias militar e também da Polícia Civil. Durante a operação, até o momento, 5 pessoas foram presas e um menor apreendido. A favela do Salgueiro, segundo apontam as investigações, é um local onde os traficantes têm um alto faturamento com venda de drogas e de armas. Por isso, a operação foi realizada hoje nesse local. Também foram apreendidos carros e motos roubadas. Um dos carros pertencia ao traficante que está chefiando o comando do tráfico de drogas nesse momento lá no Salgueiro. É uma Mercedes-Benz, um carro importado, avaliado em R$136 mil. E no mesmo dia dessa operação, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é ligado ao Ministério do Planejamento, divulgou um estudo criticando as operações das Forças Armadas. Segundo o IPEA, essas operações custam muito caro e apresentam resultados fracos. O IPEA acredita que o governo federal deveria investir em inteligência e ajudar financeiramente as polícias estaduais. Rosiane.
Obrigada, Maurício. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Por enquanto, eu sigo falando da questão de segurança, mas sobre enfrentamento ao crime organizado. Mas agora quem vai trazer informação para a gente é Vanessa Casalino, porque em São Paulo, a suspeita de envolvimento de advogados com o crime organizado é alvo agora de uma CPI, né, Vanessa? Exatamente, Rosiane. A CPI foi instalada hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vai investigar essas suspeitas de ligação entre advogados e o crime organizado. E ela surgiu a partir da Operação Etos, de novembro do ano passado. Identificou o envolvimento de mais de 50 pessoas, membros do PCC, o primeiro comando da capital, que estavam presos, e advogados que atuavam em colaboração com um grupo no sistema prisional. Um dos presos na época foi o ex-vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP, Luiz Carlos dos Santos. Ele é acusado de ter recebido uma mesada de cerca de R$5 mil para plantar denúncias de violação de direitos humanos para desestabilizar a segurança pública do Estado e favorecer o crime organizado. No início da tarde, durante a instalação da CPI, o deputado estadual Coronel Telhado, do PSDB, que é policial militar, foi escolhido para presidir a comissão. É a primeira vez que Telhado preside uma CPI. Aos jornalistas, ele afirmou que direitos humanos são para defender pessoas e não para bandidos, e que vai trabalhar fortemente por isso durante os trabalhos da comissão. A vice-presidência ficou com o deputado doutor Ulisses, do PV. O nome do relator ainda não foi votado, o que deve acontecer daqui 15 dias, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. Agora a gente fala sobre decisões judiciais, Lava Jato, aumento de pena para 24 anos de prisão para o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Quem vai trazer informações para a gente é Carolina Pimentel, na Agência Brasil. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica em Porto Alegre, aumentou de 10 para 24 anos a pena de prisão do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, por corrupção passiva. Esse aumento aconteceu porque os desembargadores decidiram mudar o cálculo da pena. Os desembargadores seguiram o relator da apelação e o relator afirmou que o ex-tesoureiro solicitou e recebeu para si e para o PT propina que foi paga pelo grupo Keppel-FELS, uma empresa que tinha contratos com a Petrobras. Em nota, a defesa de João Vacari Neto informou que vai recorrer dessa decisão e disse também que a condenação dele foi baseada somente na palavra de delatores. Nesse mesmo julgamento, foram mantidas as penas do casal de publicitários Mônica Moura e João Santana, que foram condenados a 8 anos e 4 meses de prisão. Agora, o TRF4 tomou uma outra decisão também, reduziu a pena do ex-senador Jim Argelo na Operação Lava Jato. A pena, então, passou de 19 anos para 11 anos e 8 meses de reclusão. Jim Argelo foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em outubro do ano passado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e obstrução das investigações. Ele é acusado de ter recebido R$5 milhões das empreiteiras OAS e UTC Engenharia em troca de não convocar os diretores dessas empresas para depor na CPMI da Petrobras em 2014. Ao julgar um recurso do ex-senador, os desembargadores do TRF4 entenderam que o crime de obstrução ele não ficou caracterizado, ele fez parte de outros delitos e, por isso, a pena relacionada a esse crime foi retirada. Foram reduzidas também as penas de Léo Pinheiro, da OAS, de Ricardo Pessoa e Valmir Pinheiro, ex-executivos da UTC Engenharia. Rosiane. E olha, a gente segue falando de Lava Jato, mas agora para saber sobre o ex-deputado federal cassado Eduardo Cunha, que está aqui em Brasília, preso. Quem tem informações sobre aí esse período dele em Brasília é Jéssica Gonçalves. Rosiane, o deputado cassado Eduardo Cunha vai permanecer em Brasília até pelo menos o dia 20 de novembro, quando deve retornar a Curitiba, onde cumpre mandado de prisão preventiva no Complexo Médico Penal de Pinhais. A princípio, o ex-deputado ficaria em Brasília só até o fim dos interrogatórios da ação penal da Operação Sepsis, que terminaram ontem. Mas o juiz federal Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal aqui de Brasília, aceitou um pedido da defesa para adiar o retorno
retorno de Cunha a Curitiba. Ontem, durante interrogatório, Cunha afirmou que não tem mais fonte de renda e vive em situação de absoluta penúria e que, por isso, não teria condições de pagar passagens aéreas para os advogados dele irem até Curitiba. De acordo com a decisão de Varlis Ney, a Polícia Federal deve providenciar o retorno de Cunha à capital paranaense entre os dias 20 e 24 de novembro. O ex-deputado está em Brasília desde o dia 15 de setembro, em uma instalação da Polícia Civil. Ele cumpre pelo menos 3 mandados de prisão preventiva, sendo um da Justiça Federal de Brasília e outro do Supremo Tribunal Federal. O terceiro, mais antigo, foi expedido em outubro do ano passado pelo juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-deputado a mais de 15 anos de prisão na Operação Lava Jato. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Agora eu volto a conversar com Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro, mas para falar de economia, a situação do Rio de Janeiro, aí para poder tentar resolver a questão das contas, tem negociação até com o banco chinês. Eu aproveito já para perguntar tudo junto aí. Reunião de prefeitura sobre essa questão com o banco chinês e também a situação dos salários, se vai ter quitação ou não em relação aos servidores estaduais, o que estava prometido para hoje. Maurício. Bem, Rosa, vamos começar com a boa notícia do salário. A promessa era para hoje. O governo do estado está fazendo o depósito dos salários de 15.375 servidores que ainda não tinham recebido o salário de agosto. Por enquanto, eles vão receber de agosto e o salário de setembro. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, promete pagar nos próximos dias. Pezão acredita que, no máximo, em 20 dias, vai colocar todos os salários em dia aqui no Rio de Janeiro. Isso porque ele vai receber aquele empréstimo de 2 bilhões e 900 milhões de reais que foi conseguido com a venda das ações da SEDAI. Pezão, recebendo dinheiro, promete colocar os salários desse ano em dia e o 13º salário do ano passado. Agora, assunto da prefeitura, que também está enfrentando dificuldades financeiras. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, está em Pequim, na China, negociando com o banco chinês a compra da dívida do Rio com o governo federal. A ideia de Crivella é o seguinte: o banco chinês compra essa dívida e apresenta juros melhores para o Rio de Janeiro, juros mais baixos e um prazo maior para Crivella ter uma folga no orçamento. O diretor-geral do banco chinês diz que ficou interessado no negócio, vai analisar cuidadosamente e quer saber também as garantias que a Prefeitura do Rio tem para oferecer nessa negociação internacional. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. Com essas informações, a gente encerra hoje nos Corredores do Poder. E lembra que amanhã tem muito mais para você aqui. Notícia de poder e muito bastidor. Boa noite a todos. Até lá.